Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Et Pater Filium, líderes de suposta quadrilha criada para fraudar licitações, tentaram embaraçar investigações, diz o Ministério Público. Renato Pique tem até a próxima semana para apresentar defesa à comissão do impeachment. Homem é brutalmente assassinado no interior de Major Vieira. O que muda com o fim da emergência sanitária por causa da Covid-19. E ainda aos 25 anos do Sempalho, criado pela UNEC, o espaço abriga preciosidades em fósseis. Estes são os nossos destaques. Fique com a gente! A semana foi marcada por novas revelações sobre o que o Ministério Público conseguiu levantar na 7ª fase da Operação Et Pater Filium. Um dos pontos mais surpreendentes foi que, mesmo com as prisões dos prefeitos Major Vieira e Bela Vista do Todo, Beto Passos e Renato Pique, então prefeito e então vice-prefeito de Canoinhas, teriam seguido com ações ilegais, inclusive tentando embaraçar as investigações. O Ministério Público chegou a detectar, durante as investigações da Et Pater Filium, tentativas de obstruir o trabalho do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, braço armado do Ministério Público. Adelmo Alberti, que fez colaborações premiadas com o Ministério Público, disse que, antes de ser preso, ouviu de Beto Passos e Renato Pique que estava sendo investigado. Alberti foi preso e então teria recebido 2 visitas que provocaram suspeitas. A primeira, da sua assessora jurídica da Prefeitura de Bela Vista do Todo, mas que também é sobrinha do Renato Pique. A visita seria considerada previsível, considerando que ela era assessora do Adelmo. Mas, segundo ele, a advogada parecia mais interessada em saber se ele teria ou se ele pretendia delatar Beto e Pique. Alberti disse que garantiu a ela que não falaria nada sobre os dois. Outra visita foi do advogado do empresário José Aldembinski, laranja de Alberti Passos, segundo o prefeito de Bela Vista do Todo, e que está preso pela 2ª vez na mesma operação. Carlos Giacomo Giacomozzi teria ido visitar o Adelmo para, segundo o prefeito, fazer ameaças veladas caso ele delatasse o suposto esquema. Claro, o advogado nega isso, diz que ele foi lá para oferecer os serviços dele como advogado, já que ele tinha conseguido soltar o José Aldembinski, então seria uma prova de competência, vamos dizer assim. O Adelmo Alberti, a questão da sobrinha do Renato Pique, a gente não conseguiu localizar. Segundo Adelmo Alberti, ainda, o Renato Pique procurou a família dele para oferecer dinheiro, no sentido de uma ajuda, mas que ele entendeu como fosse uma tentativa de intimidação. Também nessa semana, veio outras informações importantes sobre esse caso para a gente. Com base nos dados obtidos com a quebra de dados telemáticos, no e-mail utilizado pelo vice-prefeito Renato Pique, há inúmeras trocas de mensagens com diversas pessoas, entre elas advogados, ocupantes de cargos públicos em Canoinhas, construtores e arquitetos sobre um investimento em sociedade em um novo empreendimento denominado Bosque dos Ipês, aqui no bairro Tricolim, em Canoinhas. É o que apurou o Ministério Público durante a 7ª fase da Operação Et Pater Filium. O Ministério Público diz que o Renato Pique precisava lavar aquele suposto dinheiro conseguido por meios ilegais e aí então expandia negócios, e um deles seria esse empreendimento imobiliário. Falando ainda do Renato Pique, ele tem agora, até a próxima semana, para apresentar uma defesa prévia no processo de impeachment que corre contra ele. O processo de impeachment foi aberto tanto contra Beto Passos e contra Renato Pique, mas com a renúncia ao cargo de prefeito por parte do Beto Passos, agora a CPI investiga apenas o Renato Pique. Esse não é exatamente uma CPI, é uma comissão processante. Ela tem um rito diferenciado, um pouco diferenciado da CPI, e tem um poder maior também. Segundo eu conversei com o Marcos Homer, que é relator da comissão processante, eles vão sim dar, claro, ampla defesa ao Renato Pique, inclusive nomeando um defensor público no caso de ele não apresentar sua defesa, muito embora ele tenha advogados. Conversei também essa semana com os advogados do Renato Pique e o que eles dizem é o seguinte: eles ainda não tiveram acesso ao processo na íntegra, então eles precisam ter acesso ao processo na íntegra para então poder apresentar uma defesa com relação ao vice-prefeito. As prisões preventivas do Beto Passos, do Renato Pique, do Nilson Kochaski, que era secretário de obras, e foi também vereador, do José Aldembinski, que seria aquele que estava no esquema ali, que fornecia o nome dele para o Beto Passos faturar com os caminhões que estavam no nome do José Aldembinski,
do Márcio Passos, irmão do Beto, da Amanda Suchara, inclusive nessa semana também veio com sua defesa a público para dizer que ela foi nomeada para um cargo que ela não tinha capacitação, que ela não foi capacitada, que ela não foi treinada e que por causa disso ela apenas assinava documentos sobre os quais havia um relato, né, de atividades que ela não fiscalizava de fato in loco, né? Eram outras pessoas que fiscalizavam o cumprimento desses serviços e ela assinava embaixo. Por isso que ela está implicada aí e chegou a ser presa, né, na 7ª fase da Operação Pater Filho, por simplesmente ser uma inocente útil, né, no sentido do que a defesa dela tenta emplacar. Também o Adonir Fernandes, que é o sobrinho do PIC, o Sidney José Teles, que era funcionário do PIC. Então, todas essas prisões, segundo o Ministério Público, foram necessárias para garantir a ordem pública. Abre aspas, em face da gravidade concreta das condutas praticadas, da quantidade de vezes do seu cometimento, da sua repercussão social e do risco de reiteração das condutas praticadas, as quais estão hoje em curso diário no município de Canoinhas. Responsável por fiscalizar, então, o cumprimento desses contratos, né, como eu disse agora há pouco para vocês, a Amanda Suchara, que foi presa na 7ª fase da Operação Pater Filho, ela deu um depoimento na semana passada por videoconferência para os promotores da Pater Filho e ela disse que, né, como eu já havia adiantado para vocês, que ela apenas assinava esses documentos sem ter ciência exatamente do que estava assinando, né? Ela confiava no trabalho dos outros funcionários, ela dizia, inclusive, que era orientada por outros funcionários mais velhos a fazer isso, e que hoje mesmo continua dessa forma. A Amanda está presa no Presídio Regional Feminino de Joinville, que fica ao lado do local onde está preso o Beto Passos. A gente, claro, continua acompanhando todo esse caso e trazendo as informações para você todos os dias aqui no J+. Foi tenso o momento de posse como suplente da Câmara de Vereadores de Canoinhas do empresário Fabiano Freitas. Ele ocupa a suplência do PSD depois que William Godoy precisou deixar sua vaga para assumir a prefeitura, considerando que Beto Passos foi preso. A vaga era de Nilson Kochaski, também preso na 7ª fase da Pater Filho. Ele declinou, apresentando uma esquisita desistência temporária. Edmilson Verca, segundo suplente, desistiu da vaga e optou por ficar na Secretaria de Obras. Fabiano, que deixou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assumiu a vaga na segunda-feira como suplente, terceiro suplente nesse caso. Ele enfrentou vaias e protestos durante o juramento. Depois chegou a responder à plateia. Mas, senhor presidente, eu vou continuar, apesar do desrespeito, eu vou continuar. Então, inclusive, senhor presidente, eu quero deixar gravado que eu quero os áudios e o vídeo, se tiver, para todas as pessoas que estão falando coisas inverdades. Se eu não ameaço, eu faço, seu César. Ainda falando de Câmara de Vereadores de Canoinhas, a oposição promete ir ao Ministério Público para esclarecer como se dá o cumprimento do contrato para atendimento de sobreaviso médico em Canoinhas. Hoje, nós recebemos algumas reclamações também nessa tarde. Inicialmente, eu e a vereadora Tati fomos até o centro médico para entender essa situação. Vou tentar explicar de forma resumida para vocês. Mas recebemos a reclamação de que havia paciente aguardando pelo atendimento da especialidade na UPA e que não estava havendo, então, o retorno, né, desse profissional para que houvesse o atendimento pela especialidade. Como, analisando o contrato, pode-se entender que esse médico especialista, né, que, na verdade, entre o hospital há um contrato com o médico e o hospital presta o serviço da especialidade para o município de Canoinhas. Então, esse médico estaria na porta de entrada hospitalar, né, de plantão. Ou seja, lá no centro médico. Ele estaria lá e deveria estar à disposição no plantão 24 horas. E nós fomos até lá para entender essa situação. Conversamos, então, com a coordenadora do centro médico. Na unidade, lá no centro médico, recebemos a informação que não havia pedido de nenhum tipo de especialidade vindo da UPA. Aí a gente pensou, mas vamos lá na UPA. Descemos até a UPA 24 horas, também conseguimos conversar com a equipe. E a equipe nos confirmou que havia diversos pedidos, diversos contatos e que naquele momento que nós estávamos lá, basicamente, né, vereadora? Daí a senhora me confirma, por favor, se eu estiver falando algo que não foi o que aconteceu. Há pouquíssimo tempo antes da gente chegar na UPA, havia conseguido, então,
o internamento e o atendimento do médico especialista referente a esse contrato. Mas que estavam desde manhã cedo tentando conseguir esse contato e não haviam obtido sucesso. Essa questão aí do contrato que existe entre o município e o Hospital Santa Cruz, ela é um pouco complexa de se entender, mas ele aporta, num contrato só, o atendimento de sobreaviso, ou seja, você que vai até o pronto atendimento e lá o médico que te atende entende que você precisa de um especialista, aciona esse sobreaviso médico e aí então você é atendido no centro médico, que funciona nos fundos do Hospital Santa Cruz. Esse centro médico ele não é só para pacientes SUS, ou seja, só para os pacientes do sobreaviso médico do PA, mas também atende casos particulares, convênios e tudo mais. Isso já começa a ser um problema, segundo os vereadores, porque, afinal de contas, quem tem prioridade? O convênio, que paga particular, ou o SUS? E o que eles estão questionando acima disso daí é se eles estão, de fato, atendendo essas pessoas que necessitam do sobreaviso médico, porque há muitas queixas nesse sentido. Inclusive, nós mostramos isso numa reportagem de uma pessoa que foi até a unidade de pronto atendimento com uma obstrução urinária causada por uma pedra no rim e foi orientado a voltar para casa. Ele nem sabia que existia sobreaviso médico em urologia, que seria o caso indicado para ele, já que o município paga por isso mais de R$500 mil por mês. Isso só no tocante ao sobreaviso, porque esse contrato abarca ainda as consultas eletivas, ou seja, aquelas que não são urgentes, que podem ser agendadas, e também cirurgias eletivas. Uma das coisas que os vereadores estão questionando é se durante a pandemia, quando foram canceladas as cirurgias eletivas, o município pagou por isso mediante esse contrato, já que o contrato era mensal e tinha que ser cumprido mensalmente. São essas as questões que estão causando essa polêmica aí na Câmara de Vereadores. Afinal de contas, como se deu o cumprimento desse contrato desses últimos meses? O prefeito em exercício William Godoy exonerou oficialmente na terça-feira 10 servidores públicos comissionados indicados por Beto Passos e Renato Pique, quando prefeito e vice, respectivamente. Entre eles, como eu já havia adiantado na minha coluna, o secretário de Planejamento João Nitzmaier e a assessora jurídica Marina Hag. Ainda foram exonerados o servidor Diogo de Oliveira, comissionado no cargo de coordenador de gabinete, Giovanni Glevinski, comissionado no cargo de supervisor 2 na Secretaria de Administração, Dercílio Schmidt, comissionado no cargo de diretor administrativo, Andrei Psivziewski, comissionado no cargo de supervisor 1, Valdir Ribeiro de Oliveira, comissionado no cargo de diretor de obras e serviços, o Ilandir Freitas, comissionado no cargo de chefe de setor, Taine Badaz, comissionada no cargo de encarregada da merenda escolar, e Vilmar Cochins, comissionado no cargo de supervisor 2, junto à Secretaria de Administração. Nenhum dos comissionados tem qualquer envolvimento que tenha vindo a público até o momento com os crimes pelos quais Beto e Passos são acusados. Godoy exonerou ainda cargos de terceiro escalão. No total, a Prefeitura de Canoinhas tem cerca de 90 servidores comissionados. O Governo do Estado lança nova matriz de alerta epidemiológico da Covid-19 e ainda os 25 anos do Sem Pare. Nós voltamos em 1 minuto. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. José Otavir Wozniak, de 36 anos, foi assassinado com vários golpes de canivete e facão na noite de quarta-feira em frente a um bar em Major Vieira.
Ele foi socorrido ainda com vida pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital São Lucas de Major Vieira. A polícia militar ainda conseguiu ouvir a vítima, que contou quem teria sido seu agressor. Enquanto a PM procurava o acusado, a vítima acabou não resistindo aos graves ferimentos e morreu. Ainda durante a madrugada, a polícia militar conseguiu localizar o acusado e prendê-lo portando o canivete usado para o crime. Um facão, que teria sido usado também para o crime, não foi encontrado. Rogério de Lima foi encaminhado à delegacia. Segundo a PM, ele confessou o crime. O José, a vítima, era morador de Colônia Rio Butiá, no interior de Major Vieira. Até o momento, se sabe que ele teria se desentendido com o dono do bar, Mercearia Lima, onde ele estaria bebendo. A briga teria evoluído para uma agressão por parte do Rogério de Lima, com golpes de facão e canivete. A briga teria começado dentro do bar e terminado na rua. O corpo do José foi sepultado no final da tarde de quinta-feira, no cemitério municipal de Major Vieira. Ele deixa a mãe, os irmãos e demais familiares e amigos. João Paulo Strona, de 21 anos, foi encontrado morto na noite de quinta na localidade de Faxinal dos Elias, em São Mateus do Sul, próximo à ponte do rio Putinga, divisa com o município de Rio Azul. Quando a PM chegou no local, encontraram uma vítima já morta. O rapaz foi alvejado com um disparo no pescoço após um desentendimento com o caseiro de uma fazenda. Não foram divulgadas informações do paradeiro do autor dos disparos. O governo do estado está lançando a matriz de alerta epidemiológica à Covid-19, chamada MAI. Esta nova ferramenta foi elaborada para auxiliar a sociedade catarinense a decidir quais medidas de prevenção devem ser tomadas com base nos dados mais recentes. As atualizações da MAI serão semanais toda segunda-feira. Os níveis de alerta podem ser baixo, médio ou alto e são divididos por municípios, que é o mais interessante aí. Eles são determinados por meio da observação das taxas de incidência de casos de Covid e de casos hospitalizados de síndrome respiratória aguda grave, que nem sempre quer dizer que é Covid. E também pelas coberturas vacinais, esquema primário e também o esquema completo. Aqui, no caso de Canoinhas especificamente, porque essa matriz agora ela passa a ser, então, municipal, a gente vê um destaque para os casos de internamentos por doenças respiratórias. É baixo o número de casos de Covid, mas é alto o número de casos de internamento, o que mostra que é uma coisa mais ou menos comum no inverno, né? A gente tem muitas pessoas hospitalizadas por causa de doenças respiratórias que não necessariamente são casos de Covid. Falando ainda nisso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou em pronunciamento de rádio e TV, na noite de domingo, o fim da emergência de saúde pública em decorrência da pandemia. Segundo o ministro, o anúncio foi possível por causa da melhora do cenário epidemiológico, da ampla cobertura vacinal e da capacidade de assistência do Sistema Único de Saúde. Entre as normas que poderão ser afetadas com o fim do estado de emergência sanitária nacional estão, por exemplo, a do uso de máscaras do teletrabalho e da regulamentação da telemedicina. As normas aplicadas sobre o estado de emergência sanitária nacional regulamentaram o isolamento, a quarentena e a realização compulsória de exames médicos e vacinação. Além disso, as normativas autorizam a aplicação de medicamentos e vacinas para uso emergencial, a aplicação de medicamentos e vacinas para uso emergencial e a possibilidade de restrição da entrada e saída do país. Não está claro ainda, até a última atualização, como os decretos e medidas poderão ser atingidos independentemente. O Sem Palio, da Universidade do Contestado de Mafra, está completando 25 anos. Criado inicialmente para desenvolver pesquisas ligadas à paleontologia na região, a partir da descoberta de um afloramento de fósseis em uma terraplanagem de Mafra. No final da década de 90, mais precisamente final de 96 para 97, uma indústria foi se instalar aqui na cidade, precisou fazer uma obra de terraplanagem e essa obra atingiu um nível de rocha que continha muitos fósseis. Esses fósseis já eram conhecidos em trabalhos científicos desde 1908. E essa história chegou no ouvido dos pesquisadores e acabou tendo uma denúncia sobre a destruição desse patrimônio fossilífero. Fósseis hoje são considerados patrimônio da União. Com o afloramento de fósseis, a obra da empresa foi embargada. A revolta da população foi tamanha que Mafra foi parar na revista Isto É. Nisto, a universidade viu a possibilidade de mediar a situação e foi montado um barracão para guardar o material. Logo, um pesquisador foi contratado para iniciar os estudos. Essa reportagem completa está desde quinta-feira já em destaque no J+. Um excelente fim de semana para você e até a próxima.